pessoal, vamos lá então para a explicação de como que eu montei toda a luminária. Vocês já vão entender o que é cada uma dessa parafernália toda aqui. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui seria a luminária, né? A vista embaixo ali da luminária. As dimensões dela aqui, a largura aqui, o comprimento e a largura dela, eu fiz com base no meu aquário. Eu poderia ter feito até um pouco menor, que vocês podem ver aqui dos lados, que não tem LED, nem desse lado e nem desse. Então ele tem um espaço aqui sobrando. Mas eu fiz no tamanho do móvel do meu aquário. E também porque nessa estrutura de madeira que eu havia feito, eu utilizava as lâmpadas tubulares. E as lâmpadas tubulares são de 60 centímetros. Então eu fiz essa caixa de madeira com 60 centímetros, certo? Como o projeto de vocês vão ter que adaptar ao tamanho do aquário de vocês, então não adianta se apegar aí ao meu tamanho de luminária. A litragem do meu aquário de água em cima é 120 litros, tá? Menos, né? Porque tem substrato, tem tudo, então 100 litros. Eu uso essa configuração para um aquário de 100 litros. A profundidade ali do meu aquário dá 60, 60 ou 50, agora não me lembro direito. Mas essa base é um aquário até fundo, né, para quem gosta de plantado. Mas a iluminação penetra legal. Então vamos lá. Primeiro, a distribuição que eu fiz aqui dos LEDs. Ele ficou com esse desenho aqui. Não foi por acaso, não fui colocando onde eu achava mais bonitinho. Eu fiz um cálculo com base na luminária W4 Commander da Chihiros, que é essa imagenzinha aqui embaixo, é a luminária da Chihiros. Então eu fiz uma distribuição de LEDs, ó, a fileira de brancos com a fileira de vermelhos, azuis e verdes e tal, parecido aqui com a distribuição da Chihiros. E a distância entre um e o outro, como que eu calculei? Eu vi nas especificações que a lente dos LEDs, eles têm uma potência máxima de penetração, digamos assim, com um grau de 30 a 30 graus e a 45 graus. Isso considerando a altura que eu deixo a luminária do meu aquário. Então, eu deixo a minha luminária cerca ali, assim, 4 dedos, não sei quantos centímetros que dá agora, mas 3 dedos ali do vidro, sabe? Então, da altura dela até o carpete, eu considerei o cálculo aqui da abertura em graus e aí eu peguei e fiz esse esqueminha aqui para ter uma base. Então, eficiência máxima e aqui a eficiência já onde ela ainda é eficiente, mas com um pouco de perda. Então, se eu pegar esse gráfico aqui, esse parâmetro, encaixar nesse vermelho, encaixar um outro nesse vermelho, encaixar um outro nesse LED vermelho, outro nesse e outro nesse. O que acontece? Em apenas uma lateral dos LEDs vermelhos, olha a potência de iluminação que eu tenho. Então, ó, nessa linha aqui está o final da minha luminária, a minha caixa. E o meu aquário vem mais ou menos até aqui. Então, eu tenho o máximo de eficiência, entendeu? Em cima do meu tapete. Isso que eu estou fazendo só um lado da luminária. Se eu jogar isso daqui e dobrar para esse outro lado, vocês vão ver que o aquário ele fica todo tomado pelo vermelho. E a mesma coisa acontece para as outras cores. Então, eu fiz essa distribuição com base em cálculos. Não sei se isso vai dar muita diferença, não sei se é tão relevante, mas eu fiz dessa forma e ficou muito bom. Então, dependendo da altura que vocês forem deixar a luminária do aquário de vocês, em relação luminária e carpete do aquário, se você quiser fazer esse cálculo, eu acho bacana.
No meu caso aqui eu fiz e deu muito bem. Então vamos lá. O primeiro item aqui é esse acabamento em acrílico, que é um diferencial muito bacana. Se eu tirar, vocês vão ver que nada mais é do que uma placa de acrílico perfurada. E aqui para fazer isso foi o seguinte: uma placa de acrílico transparente, aí foi colado um adesivo preto e o pessoal cortou para mim todas as entradas de ar aqui, transpassando o acrílico, só que aqui nas bolinhas onde passa a luz do LED, eles cortaram só o adesivo, no laser ficou perfeito. Ou seja, aqui não é transpassado no acrílico, então se você bater aqui com o dedo, tem acrílico, entendeu? Não é furado, furado somente o adesivo. Por quê? Porque conforme você vai mexer no aquário, evaporação, respingos de água, isso não atinge os LEDs, entendeu? Então você garante que seus LEDs nunca vão ser afetados pelo contato da água, entendeu? Não dá para mim saber ao certo quanto eu paguei nessa chapa, porque são meus amigos e eu faço serviço para eles e eles para mim, fica na manha, então não sei direito. Mas se alguém tiver curiosidade, eu posso consultar. Esse aqui eu fiz na Ideária Adesivos, aqui em Arapongas. O pessoal é muito gente boa lá. Provavelmente na cidade de vocês vai ter alguém que mexe com isso. São aquelas empresas que instalam todos luminosos, letra caixa, que faz aquelas fachadas luminosas, sabe? Esse pessoal que mexe com isso. Aí beleza, então falamos aqui sobre o acrílico, eu vou ocultar ele aqui. E depois nós vemos aqui o que? O interior da caixa de madeira, que foi feita em MDF de 15 milímetros. Isso aqui próximo da minha casa tem uma marcenaria. E eu também tenho uma certa amizade com o pessoal lá. Eu paguei R$20 aqui nessas peças já cortadas. Então eu fiz o desenho do jeito que eu queria, levei lá pro pessoal. E eles cortaram para mim já no tamanho. Então eu cheguei em casa e só tive o trabalho de parafusar. Primeiro colei com uma cola para ficar bem esquadradinho, bem direitinho, e depois eu coloquei parafusos. Essa caixa de madeira, a altura dela aqui, ela está com 6 centímetros. De assim, digamos, essa parte aqui tem 6 centímetros. Que foi ideal para eu encaixar os coolers, os dissipadores, os LEDs e acoplar a tampa em cima e ficar tudo bem ajustadinho. Ficou bem acabadinha, vocês podem acompanhar no vídeo aí da luminária em funcionamento. Aqui, pessoal, nós temos os LEDs. Os LEDs, eu marquei aqui embaixo o valor deles para vocês entenderem. A distribuição aqui, conforme a Shihiros, eu fui contando quantos LEDs a Shihiros tinha e fui utilizando a metade. Porque a Shihiros ela utiliza LEDs de 1 watt e eu utilizei LEDs de 3 watts, entendeu? Então eu quebrei para menos da metade a quantidade de LEDs. A Shihiros tem 42 brancos, usei 20. Shihiros tem 30 vermelhos, usei 14. E assim por diante, para vocês entenderem. O preço foi assim. LED branco, esses LEDs aqui são os de 15.000 kelvins, viu, pessoal? É o frio mais que frio. R$ 2,59 cada. Os vermelhos Deep Reds foram R$ 3,99 cada. Azul Royal, R$ 2,69 cada. E os verdes, R$ 2,99 cada. Como que eu escolhi a coloração dos LEDs? Eu não sei se a gente pode falar coloração, porque aqui funciona o seguinte. Se você pegar um LED branco e pintar de vermelho, ele vai emitir uma luz vermelha, certo? Mas ele não vai emitir uma radiação, que é a radiação que esse LED em específico aqui emite, entendeu? Então são LEDs que são, digamos assim, específicos para um trabalho de fotossíntese das plantas, entendeu? Então eu vou abrir aqui para vocês uma tabelinha que eu consultei e cheguei nos parâmetros de quais LEDs comprar. Então, olha só. Pode ver aqui nessa tabela. Deixa eu tirar isso daqui já. Vocês podem acompanhar aqui nessa tabela que o pico máximo de fotossíntese aqui das plantas é isso aqui, desse ponto até esse ponto aqui, tá vendo? Por exemplo, uma luz
que emite uma radiação de 540 nanômetros aqui, não faz fotossíntese nenhuma. Está nessa região, a planta não liga para isso. Agora você pega um que está aqui, tá vendo? Nesse pico enorme aqui, que deve ter ali seus 675 nanômetros, é um pico forte pela clorofila B. Aí eu escolhi dessa forma. O próprio fornecedor dos LEDs, ele tem uma tabela lá que me mostra a quantidade de nanômetros. Então, pessoal, ó, se a gente pegar aqui o azul royal, que tem 445 nanômetros, eu consigo, 445 vai bater mais ou menos aqui, tá vendo? Ó, pela escala. Não, um pouco... mais ou menos por aqui. E o vermelho Deep Red que eu comprei, ele tem 660. 660 vai dar mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Então, nós temos aqui dentro dessas duas regiões de nanômetros, a gente consegue pegar essa parte aqui, que é uma parte forte, e a gente consegue também pegar essa outra parte aqui, que já não é o pico máximo, mas que também é uma região forte, onde eu pego nesse potencial, nesse pigmento fotossintético da planta, nesses aqui de baixo, tá vendo? Que também são menores, mas também são importantes. E esse aqui pega essa faixa, essa região, dessa até essa, que é o mais potente. Vocês podem notar que o verde está ali na faixa de 530 nanômetros, que é onde? Bem onde a planta não faz fotossíntese aqui. Só que ele é para ajudar na coloração do seu aquário. Se você liga os LEDs vermelhos e os azuis, o que acontece? O seu aquário fica vermelho, rosado, muito feio. Só que aí você liga os verdes e o aquário fica lindo. Você liga os verdes juntos. Por quê? Os LEDs vermelhos, as plantas conseguem perceber ali a frequência de nanômetros. Mas você liga um verde junto e o nosso olho consegue enxergar com muito mais facilidade o verde. Então nem parece que tem vermelho ligado no seu aquário. Eu vou mostrar o vídeo da luminária em funcionamento, daí você vai entender como tem lá 14 vermelho e apenas 3 verdes, quebra totalmente o efeito vermelho do seu aquário. Aí beleza, então foi assim que eu consegui chegar na faixa de nanômetros para escolher os LEDs corretos. A parte de ligação dos LEDs e voltagem eu vou falar mais no final do vídeo. Então vamos pular o LED aqui agora e vamos passar para a parte de dissipadores. Esses dissipadores aqui são dissipadores de alumínio. É esse dissipador aqui. Então eu paguei R$115 nos dissipadores. É um só, tá, pessoal? Que isso aqui ele tem 1 metro. Tá vendo? 100 centímetros. Só que eu já pedi para o vendedor me mandar em 2 barras de 50 centímetros, que é o tamanho que eu ia utilizar. Entendeu? Então aqui é uma barra de 50 e aqui uma barra de 50. No total, paguei 115. Os LEDs são colados aqui em cima com cola térmica. É tipo pasta térmica de usar em processador de computador, só que é uma cola. Logo abaixo aqui dos dissipadores, eu coloquei os coolers, 12 volts cada cooler desse daqui. E logo abaixo do cooler, eu não está aqui na minha caixa de madeira, mas eu fiz uns furos para a entrada de ar, certo? Então vocês vão acompanhar ali no projeto original. Então essa caixa de madeira é aquilo que eu já expliquei para vocês. Então vamos montar de novo. Processo de montagem: caixa de madeira, parafusei os coolers, coloquei os dissipadores exatamente em cima dos coolers, então não tem como ficar um mais alto que o outro, porque o próprio cooler serviu de base aqui. E aí
4 parafusos segurando ali cada barra de dissipador, certo? Depois, os LEDs colados em cima. E depois, o acrílico para dar o acabamento final em cima dos LEDs. Perfeito. Vamos lá para o processo de montagem. Eu estou falando meio rápido, pessoal, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, muito cansativo. Mas vocês podem tirar dúvidas comigo à vontade, a qualquer momento. O meu WhatsApp, se alguém quiser me chamar aí para perguntar alguma coisa, é 43 99968 7965, beleza? Então vamos lá para o sistema de montagem. Eu vou ocultar aqui a placa e vou abrir aqui a fonte. Essa fonte, pessoal, é uma fonte de 24, presta bem atenção nessa parte, é uma fonte de 24 volts, não watts, 24 volts com 10 amperes, certo? Isso é importante para a explicação que vem a seguir. Eu paguei R$70 nessa fonte. Depois, no final, a gente vê o cálculo de tudo aí, quanto que deu. Aí, pessoal, como que é ligado as trilhas de LED? Eles são ligados em série, tá? E essa série, cada série que eu ligar, tem que bater 24 volts. Por quê? É a potência da fonte, entendeu? Então, se eu pegar essa fonte aqui, em um canal dela, eu ligar todos os LEDs, eu acho que nem vai acender, porque vai faltar voltagem, certo? Só que esses LEDs, eles são 3 watts, mas não são 3 volts. Cada LED tem a sua voltagem. Engraçado. Então, vamos pegar aqui como base o LED vermelho. Ele é 3 watts, certo? Só que na tabela aqui que o vendedor me passou, o vermelho Deep Red que eu comprei, ele tem entre 2.4 e 2.6 volts, certo? E é isso que tem que ser calculado para você chegar aqui no cálculo da sua fonte. Então, como que funciona aqui o negócio? Eu liguei todos os vermelhos. Vamos dividir a luminária em dois lados. Eu liguei um lado, todos os vermelhos e azuis no mesmo canal. E eu fiz a soma deles e eles totalizaram 24 volts. Então, como que eu fiz isso? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vermelhos. O vermelho Deep Red, como vocês podem ver aqui, ele tem de 2.4 a 2.6 volts. Então, vamos considerar 2.5 e a gente sabe que tem uma gordurinha para cima e para baixo. Vamos pegar aqui a calculadora. Então, nós temos 7 vermelhos vezes 2.5 volts. 17.5 volts. Cada azul royal desse daqui, nós temos 2 azuis royais em cada lado. Então, nós estamos contando um lado. 2 azuis royais, azul royal, ele tem 3.4 a 3.6 volts. Pode notar que a voltagem já é bem mais alta do que o do vermelho. Então, a gente considera aqui 3.5 volts. Então, 3.5 volts mais 3.5 volts são 7, né? Então, os vermelhos mais 7 volts dá igual 24.5 volts, certo? Passou 0,5 volts? Não passou, porque aqui a gente está usando o meio termo. Então, a gente tem uma gordurinha aí. Então, a gente sabe que pode ligar todos os vermelhos e os azuis de um lado em um canal aqui, em uma série. A gente pode fazer uma série. Então, vamos fazer essa série aqui para vocês verem como que fica. Então, a fonte ela funciona assim. Ela tem os 2 fios onde vai a tomada, certo? Então, isso aqui é a tomadinha lá que você vai espetar na parede ou na sua régua, aí, seja lá onde você liga. E ele tem aqui os canais positivos e os canais negativos. Isso aqui é terra, mas eu nem usei o terra. Então, para o canal positivo, vamos utilizar uma linha vermelha, porque vermelho é sempre positivo. Então, nós temos aqui uma perninha de fio vermelha e vamos fazer uma perninha de fio preta aqui no negativo. Então, se eu usei
o primeiro positivo, eu vou utilizar aqui o primeiro negativo, tá bom? Eu liguei tudo só nesses dois, pessoal. Eu não liguei nos dois porque um técnico em eletrônica, meu amigo, falou que aqui dentro é tudo o mesmo lugar. Aqui é só para questão de estética. Então, vamos lá. Como que funciona a ligação em série? Vamos pegar aqui o positivo, o vermelho, e vamos ligar toda a nossa série, dando os 24 volts. Então, vamos lá. Positivo, ligo no positivo do LED. O LED ele já vem escrito um maisinho do lado do positivo e um menos do lado do negativo, viu, pessoal? Aí, do negativo desse para o positivo desse, eu ligo de novo e assim por diante. Sai desse negativo, entra nesse positivo, sai desse negativo... Opa, vamos voltar. Tem o azul. Desse negativo liga esse positivo, desse negativo liga esse positivo, e assim por diante até a gente ligar todos os LEDs. Certo? Então aqui a gente passou na nossa trilha só entrando nos positivos. Então a gente tem um cabo positivo passando por todos os LEDs, entrando positivo e saindo negativo para o positivo do outro, certo? E aí aquele fio ali do negativo, o que a gente faz? Liga lá no negativo do último LED que a gente soldou. Certo? Então pronto, aqui está feita uma trilha de LED. Como que funciona? A fonte está mandando 24 volts, e esses 24 volts estão sendo distribuídos entre todos esses LEDs, e a trilha completa de LED está consumindo os 24 volts, então não vai queimar LED, não vai forçar a fonte, tá certinho. E o mesmo vocês vão fazer com as outras trilhas, sempre fazendo a soma para bater 24 volts, certo? Aí beleza, o que eu fiz aqui? Coloquei um interruptor em cada trilha, para que eu possa ligar ela separadamente. Então, se eu quiser ligar só os verdes, só essa trilha aqui eu ligo. Se eu quiser ligar só a trilha de vermelho, eu ligo, entendeu? Matando sempre que tanto faz se colocar no positivo ou no negativo, viu? Mas eu coloquei no positivo, mas tanto faz. Aí essa fonte eu deixei dentro do móvel do meu aquário, lá embaixo, dentro de uma caixinha com os interruptores ali. Então, após fazer essa ligação, faz a outra, e a outra, e a outra. Vamos fazer mais uma aqui para não ter erro. Vamos lá, vamos pegar aqui negativo, o positivo. Vou sair da mesma, igual eu fiz, tá? Não tem problema. E vamos ligar aqui a trilha de branco. Negativo, positivo no positivo. Aí sai do negativo, vai para o positivo, sai do negativo, vai para o positivo. E assim por diante, até ligar todos, e aqui vem um negativo e liga lá no último. Sempre lembra, porque aqui ó, eu tenho branco de formatos diferentes. Tem os brancos de 15.000 kelvins e tem uns aqui de 3.600, que é meio amarelado, tá vendo? Esses três aqui, eu coloquei tudo como branco aqui na conta de 20, mas esses três aqui são de tonalidade diferente, tá certo? Então sempre atento no cálculo de volts, para você não ligar LED a mais e nem a menos, para ficar sempre 20 volts aqui na corrente, certo? Quantos que eu posso ligar? Você não pode ultrapassar a quantidade de watts da sua fonte. Mas quantos watts que é? É só você pegar os 10 amperes que ela tem, vezes os 24 volts, que você tem 240 watts, certo? Então, eu tenho aqui 48 LEDs vezes 3 watts, que é igual a 144 watts. Então, quer dizer, de LED aqui eu nem usei a potência toda da minha fonte. E aí, pessoal, eu liguei também os dois coolers. Cada cooler desse é 12 volts. Então, liguei em série. Ficou muito simples. Eu vim aqui, pega ali o negativo, o positivo, manda para o positivo do cooler. Aí aqui sai um negativo do cooler, liga no positivo do outro cooler. Aí vamos lá, o negativo agora. E vamos ligar aqui no negativo do cooler. Pronto, os coolers estão ligados em série, consumindo uma potência de 24 volts, porque cada cooler é 12 volts, entendeu? Então não tem erro. É super fácil, super tranquilo. Depois acendeu, ligou na tomada, vai acender tudo, e você pode ir nos disjuntores
nos interruptores aqui, ligando a trilha de LED que você quer. Ou você pode colocar uma controladora e instalar o aplicativo e poder aumentar e diminuir do jeito que você quer, fazer uma programação com rampa de iluminação. Eu não fiz ainda porque ia encarecer o projeto, então custa R$ 170 a controladora, então achei melhor deixar quieto por enquanto. E assim para mim está resolvendo numa boa, porque o aquário ele não precisa de rampa, ele precisa da iluminação calculada ali certo. Então, geralmente, pessoal, eu deixo somente os vermelhos e os vermelhos e azuis e os verdes e brancos aqui do meio ligados, viu? Essas duas trilhas aqui de branco, aqui de cima e aqui de baixo, eu só ligo quando eu quero fazer manutenção para ele clarear bem forte ou quando eu quero gravar um vídeo, tirar uma onda ali do aquário, entendeu? Porque as plantas não utilizam isso aqui para fazer fotossíntese. Elas utilizam aqui o vermelho e o azul, entendeu? O que ela precisa de branco, esses aqui do centro já fornece, entendeu? Então, geralmente eu deixo ligado só os vermelhos, azuis e verdes aqui, brancos aqui do centro. Então, eu acho que dessa parte aqui é só. Gastei 142 com... Vamos lá. Gastei 142 de LED, mais 115 do dissipador, mais 20 da caixa de madeira, né, que eu comprei a madeira e montei a caixa, mais 70 da fonte. Então, 347 foi gasto aqui para desenvolver isso aqui. De fio que eu comprei na loja de materiais elétricos, eu gastei mais uns R$30, então vamos colocar mais R$30. Vamos colocar o estanho para soldar aqui as pecinhas, soldar os fios nos LEDs. Eu já tinha um que eu achei, mas isso também é coisa de R$5, é muito barato. Mas vamos colocar aí então que é R$5. O ferro de solda eu peguei emprestado de um amigo técnico em eletrônica, então não tive custo. Os coolers eu paguei acho que R$20 cada cooler, então mais R$40. São coolers bons até. É o mesmo de usar em computador, viu? Só que procura comprar um de marquinha boa por questão de ruído, para não ficar fazendo muito barulho. Aí tá, essa caixa de madeira, o mesmo pessoal que fez para mim a tampa de acrílico envelopou. Envelopar é adesivar. Eles adesivaram toda ela de preto fosco, para ficar no mesmo tom do meu aquário, entendeu? Então, eu também não tive custo com isso. Mas, 422. Vamos dizer que com o envelopamento e a tampa de acrílico, arredondasse aqui para R$500. Então, pode-se dizer que eu gastei R$500 com a luminária. Putz, mas é muito caro. A luminária caseira, R$500. É, cara, é caro. Só que se você for comprar uma luminária dessa da Shihiros que eu usei como base, é óbvio, eu acho que a da Shihiros ainda é melhor. Mais bem acabada, já vem prontinha, não tem trabalho, não tem risco. Os caras fazem N pesquisas para desenvolver a melhor iluminação, só que custa ali seus R$1.400. Então, a que eu fiz em relação a Shihiros ainda tá assim mais barata. Tá 1/3 do preço, praticamente. E a eficiência luminosa dela tá muito boa. O dia que eu liguei ela, já era 3 horas da manhã, a hora que eu terminei de montar. A minha esposa ela segurava o LED e eu ia com ferro de solda, soldando ali os fiozinhos. E eu terminei e já coloquei no aquário, que eu não aguentei esperar até outro dia. Foi ligar a luminária e as plantas começaram a soltar bolha. Trilhas de bolha, muita coisa, coisa impressionante. Eu fiquei de boca aberta. Aí, os dissipadores, não adianta querer economizar, viu, pessoal? Porque esquenta muito esses dissipadores. Se não tiver um dissipador bom e o cooler vai torrar os LEDs. Porque eu liguei sem os dissipadores no primeiro dia para testar e relei o dedo aqui no dissipador, queimou meu dedo. Mas queima de bolha, de fazer bolha. E com os coolers aqui, ele fica friozinho. O dissipador fica geladinho. Então, pega desse dissipador aqui para vocês não se arrependerem, tá bom?
Os LEDs eles são colados aqui na parte de baixo, aqui nessa base. Nos vídeos reais aí que eu fiz da luminária vocês podem ver isso aí. E é isso daí.